tudo bem com você? Tudo bom. Antes da gente entrar nos nossos temas de renascimento, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, como você chegou na psicologia e como a psicologia foi te levando para esses caminhos mais, digamos assim, mais alternativos, até chegar no renascimento, no xamanismo. Legal, uma boa pergunta. A psicologia ela foi entrando na minha vida conforme eu iniciei também a minha vida escolar. A minha mãe comenta comigo que eu estava demorando para falar e um pediatra recomendou de me matriculasse na escola, que era para o meu desenvolvimento social. E aí quando eu comecei na escola, começaram outros problemas. Quando eu comecei a falar, eu simplesmente já estava falando. Eu não fui assim de falar palavrinhas e de repente quando eu comecei a falar, eu comecei a falar. Então não tinha nenhum impedimento em relação, assim, fiz todos os exames, né, que o pediatra havia pedido, tal, não tinha nada de errado comigo, eu simplesmente não falava. Provavelmente era uma escolha minha, não sei. Quando eu iniciei, né, no período escolar, aí começaram os problemas, né? Começou, assim, problemas de sociabilidade com as outras crianças, desenvolvimento motor, eu era bastante agitado, bastante hiperativo. Na época não tinha esse diagnóstico ainda, esse diagnóstico eu fui ter depois de adulto só, na realidade, que é do TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso foi me trazendo vários problemas na minha vida escolar. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre acabei passando por psicólogos, por terapia, foi fluindo e, de repente, quando foi para mim escolher a minha profissão, eu fiquei assim, entre tantas coisas para fazer, o que eu vou fazer? E eu pensava, né, eu sempre gostei a minha vida toda, a minha família recomendava de eu fazer alguma atividade física. De início eu não gostava e depois na adolescência eu comecei a curtir isso e pensei na área de educação física. Meu pai gostaria que eu estudasse medicina e eu fiquei pensando em estudar filosofia ou psicologia. Acabei estudando ambas as coisas. Eu resolvi que eu ia estudar, então, fisioterapia, que estava no meio do caminho. E percebi que não era muito a minha praia. Eu gostava de algo mais filosófico, reflexões. E lá eu tinha matérias, né, como psicologia, antropologia, sociologia. E aí uma professora pegou e falou assim para mim, você já reparou que dentre todas as pessoas aqui, você é o único que se interessa pela minha aula? Eu falei, você já pensou em estudar psicologia? Aí aquilo acendeu uma luzinha na minha cabeça, porque é muito comum na faculdade a gente começar o primeiro ano e aí perceber que aquilo não fala com o nosso coração. Eu percebi de que não era aquilo e aí eu fui mesmo para psicologia. E eu também tinha estudos, né, filosóficos, eu cheguei a participar da Rosa Cruz e lá que eu tive o primeiro contato, assim, com psicologia, filosofia, porque muitos dos ensinamentos eram filosóficos. Tinha toda a parte também de misticismo, mas indo muito para um caminho de estudo da consciência e de você fazer alguns autoestudos, né, de expansão de consciência, meditação. Eu fui muito por esse caminho, né, na psicologia, buscando aquilo que era a terminologia antiga da psicologia do estudo da alma. No primeiro dia de aula, aí veio de que era o estudo do comportamento e não mais o estudo da alma. Eu falei, bom, continua sendo interessante entender mais, me autoconhecer, estudar sobre o comportamento, e eu permaneci ali. Formei psicólogo. Em determinado momento, um amigo, ele me apresenta para um treinamento, que é chamado de Leader Training, que é um treinamento comportamental, onde você lida com 4 emoções, medo, raiva, tristeza e alegria. E eu achei aquilo assim, no primeiro momento achei que se tratasse de algum tipo de seita. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora. Era assustador? Era, porque assim, era uma coisa, porque para você passar por essas emoções, eles provocam mesmo isso em você, e eles ficam todos engravatados, faz parte do treinamento. Eu não vou dar spoiler, porque de repente se alguém participar desse treinamento, eu vou estar contando, né, algo que a pessoa precisa descobrir por ela mesma. Mas o fato é que quando eu li o currículo, né, do Head Trainer, tava ali, né, de que era coach, PNL, xamanismo, psicologia transpessoal, terapeuta de renascimento. E eu fiquei muito curioso, né? Falando, nossa, mas como que tudo isso se enquadra dentro de um treinamento? Como que todas essas coisas se comunicam? Lá eu tive contato assim com expansão de consciência e foi através de uma das terapias, né, que é a terapia do renascimento, onde eu expandi a minha consciência e me vi como uma consciência, não sei, eu me sentia flutuando no espaço, em meio ao cosmos, e eu não tinha exatamente um corpo, mas tinha uma sensação
de ser uma energia, e de repente eu me sentia como uma consciência cósmica. Tudo aquilo que eu tinha lido em livros, eu estava experimentando aquilo. Eu sou psicólogo junguiano também, então eu me identifico com toda essa parte de arquétipos, inconsciente coletivo, símbolos. Então eu já tinha um pezinho na transpessoal. Eu era junguiano autodidata. A faculdade de psicologia ela vai muito para um caminho ou psicanalítico, ou freudiano, ou um caminho mais comportamental, mais às vezes behaviorista. Por conta de ter esse pezinho em assuntos místicos, filosóficos, uma amiga me apresentou Jung quando eu estava me graduando, que ela estava estudando psicologia também, e falou: Jung é a sua cara, você vai se identificar. Inclusive, eu nasci no mesmo dia e ano de Jung, né? Que é 26 de julho. E aí, muitas sincronicidades. Isso me levou, assim, fez um boom na minha cabeça e eu fui querer estudar tudo isso. Aí eu fui estudar coaching, fui estudar PNL, a terapia de renascimento, xamanismo e rebirthing são as terapias que eu acho, assim, mais fortes a nível de expansão de consciência. Foi esse caminho, sabe? Esse treinamento foi o pontapé de me mostrar uma outra psicologia que eu falei, meu Deus, quero estudar mais sobre isso. E eu fui perguntar para esse head trainer, né, ele tinha vários outros coterapeutas nesse treinamento, e ele falou, você é psicólogo, né, começa pela psicologia transpessoal. E aí na psicologia transpessoal a gente estuda um pouquinho de cada coisa, estuda um pouco sobre xamanismo, um pouco sobre o rebirthing, outras cartografias de consciência, um pouco de Jung, onde você vê um pouquinho de cada coisa, só que por um lugar mais de uma psicologia mais integrativa, holística, e aí você vai fazendo outras formações daquilo que você se identificou, sobre treinamento comportamental, que foi uma outra formação, fui estudar sobre coaching, a programação neurolinguística. Eu venho de uma área organizacional, hoje eu atuo mais na área de terapia mesmo, que eu me identifico. Era o meu caminho inicial para onde eu ia, depois eu fui desviado para a área organizacional e hoje voltei para a área terapêutica. Mas eu gosto muito de ensinar também. Eu dou aula numa pós-graduação em ecopsicologia, de psicologia transpessoal, que é o CLAS, o Centro Latino de Saúde Integral, que é em Campinas. Na minha infância, eu já fazia várias coisas que era para me expandir a consciência que eu não sabia. Que era, por exemplo, ficar rodopiando até eu cair no jardim e dar risada. Eu gostava de olhar para as nuvens e ficar ali vendo formas, né, e o que elas me apresentavam. Os meus pais tinham um sítio onde eu ia todo final de semana. Eu gostava de me embrenhar na mata, de subir em árvore. Então, eu já tinha também um pezinho nesse lugar de expansão de consciência transpessoal, onde eu fazia isso de uma forma intuitiva. Então, eu sempre gostei desse universo místico. Ao mesmo tempo também gosto da ciência, e para mim esses são caminhos que eles são irmãos, são complementares, que a filosofia ela vai por esses dois caminhos, né? Tanto de se interrogar a respeito de se existe algo a mais para além do ego, para além do nosso corpo físico, mas sem perder o contato com a realidade. Eu me vejo mais como um filósofo muitas vezes do que como um psicólogo, por conta de que eu estou sempre buscando a sabedoria, uma pessoa que está sempre se interrogando, sempre questionando. Quando eu chego numa verdade, eu a rejeito e continuo buscando, adentrando em universos mais profundos de mim mesmo. Eu acho que a transpessoal é esse outro caminho de você despertar esse mestre interior dentro de si mesmo, de você acessar níveis de consciência que se assemelham muitas vezes aos estados oníricos, né? De quando você está, por exemplo, sonhando. Outra coisa também é esse lugar de infância, né? Eu cresci assistindo desenhos como He-Man, Caverna do Dragão, que são arquetipos mágicos, místicos por si mesmo. Essa foi um pouco, né, de forma resumida, de como eu fui chegando pelo lugar tradicional de uma psicologia de ciência humana, quanto da transpessoal de uma ciência do espírito. Eu já tive experiências que eu vou chamar de experiências transpessoais, sonhos involuntários, assim, sonhos despertos. Por um acaso aconteceu de eu acordar dentro do sonho e poder
de alguma forma influenciar no sonho. E experiências que no meio místico é chamado de viagem astral, de projeção da consciência, projeção extracorpórea. Eu já tinha vivido esses tipos de experiência. Algumas vezes elas foram experiências involuntárias, não foi algo que eu estava no controle, simplesmente eu me vi naquela situação. Seria a primeira vez se eu considerar como expansão de consciência no sentido provocado, voluntário e através de uma técnica dirigida. Se eu considerar através dessa visão, sim, seria a primeira vez enquanto uma técnica centrada, né? O Rebirth, ele é científico, porque você promove através da respiração uma determinada técnica e você obtém um determinado resultado. Dessa forma, foi a minha primeira experiência de expansão de consciência voluntária. A gente ouve muito isso, né? É preciso renascer, é preciso se distanciar do passado, é preciso liberar os traumas. E aí eu fico pensando assim, eu concordo, assim, acho que é importante, né, se libertar do passado e tal, mas como é que você faz com as suas memórias que estão impregnadas em você? Está no seu corpo, né? O nosso corpo tem memória, né? Então, você apaga a memória como num passe de mágica e, não lembro mais de nada, agora eu só vou me dedicar para a vida nova que chegou. O que é isso? Assim, o que acontece nesse vácuo do tempo? Eu até separei aqui uma frase do Jung, que eu achei que ela seria útil para a nossa conversa. Ela responde, cria uma outra pergunta e complementa a nossa conversa. Algo dentro de nós deseja permanecer uma criança, ser inconsciente ou, no máximo, consciente apenas do ego, rejeitar tudo que é estranho. E calhou muito com uma pergunta que você está fazendo. Tem aquele filme, né, O Eterno Brilho que é um filme de ficção científica, onde existe um experimento onde a gente pode apagar determinadas memórias. E aí acontece na história, né, para quem está nos assistindo, ele encontra uma moça por quem ele se apaixona e depois existe um rompimento dessa relação e ele está sofrendo muito com aquilo, ele não consegue esquecer aquela moça e ele resolve fazer parte de um experimento onde ele vai apagar essas memórias e quando ele apaga, ele acaba reencontrando, se apaixonando de novo pela mesma moça, que também tinha participado do mesmo experimento, ou seja, né, eles se reencontraram e iam reviver, né, aquilo que o Nietzsche chama de eterno retorno. Quem sabe, né, a gente esteja retornando o tempo todo para viver a mesma vida, talvez hoje com a teoria do multiverso, cada vez que a gente revive a mesma vida, se você faz uma escolha diferente, você cria uma nova versão de um multiverso. Aliás, a psicologia transpessoal, ela bebe também das teorias da física quântica. Não é possível a gente apagar as nossas memórias. Mesmo o processo de psicoterapia tradicional, ele é um processo, na realidade, da gente ressignificar as nossas memórias. A gente olhar o nosso passado, aprender com esse passado e ressignificá-lo. Por exemplo, geralmente quando a gente não aprende com o passado, a gente repete. Se a gente lembrar de que, por exemplo, Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia em pleno inverno, a Alemanha fez isso, a mesma coisa, né, de invadir a Rússia durante o inverno russo. Isso é um caso, né, de quando a gente não aprende com o passado, não aprende com os nossos erros. Se a gente apagasse as nossas memórias, apagasse as memórias dolorosas, a gente estaria também apagando com isso os nossos aprendizados e estaria talvez repetindo eles. Então não seria muito vantajoso a gente apagar as nossas memórias. Mas é possível, através principalmente da terapia de Rebirth, às vezes a gente fazer um reset. O reset, o que ele faz, né? Quando o nosso aparelho hoje celular, ele fica muito cheio de apps, ou a gente passa muito tempo sem desligar o nosso celular, geralmente quando a gente reinicia ele, tá tudo lá as informações para a gente acessá-lo. E ele começa a ter um processamento mais rápido. Então é como se a terapia de Rebirth, ela possibilitasse esse reset, essa ressignificação mais rápida de memórias, de traumas, a gente pudesse daí então ter um funcionamento mais otimizado da nossa mente. Semelhante, por exemplo, o uso de antidepressivo. Teve uma época da minha vida onde eu passei por um divórcio, foi um momento muito difícil da minha vida, de crise econômica,
econômica, de desemprego, onde eu tive que ressignificar muitas coisas da minha vida de uma vez, não estava conseguindo fazer uso dos recursos internos que eu tinha, fui buscar ajuda da psiquiatria, e isso às vezes também é importante. Todos esses métodos de expansão de consciência, eles são métodos integrativos, eles não visam necessariamente substituir as terapias já existentes, mas serem coadjuvantes, às vezes, nesse processo. Hoje tem aí estudos, né, como o revival dos psicodélicos, e a Transpessoal nasceu desse estudo dos psicodélicos também, onde eles estavam sendo utilizados como uma ferramenta antidepressiva. A gente está sabendo que, por exemplo, os psicodélicos ajudam no processo de neurogênese, de criar novos neurônios, quanto da gente criar novas sinapses. E a terapia de rebirthing, ela veio substituir a terapia dos psicodélicos de quando eles foram substituídos, né, que foi o Stanislav Grof que trouxe essa terapia, né, que ele chama de respiração holotrópica, e tem uma outra técnica que é de um outro psicólogo, que é o Leonard Orr, que ele fala em respiração circular ou terapia do renascimento. Ambas são terapias de renascimento, são duas maneiras diferentes da gente alcançar através da hiperventilação. Nunca o objetivo é apagar, e sim a gente ampliar. Se a gente fala em expansão de consciência, se eu deletasse algo, eu não estaria expandindo a minha consciência, eu estaria, na realidade, reduzindo ela. Então eu tenho que passar o tempo todo, confrontar o meu passado, confrontar as minhas sombras, para que eu possa, né, expandir. Então, o Jung também fala, né, de que é primeiro necessário que você tenha raízes profundas a fim de tocar o inferno, para que você possa, né, atingir, né, o céu. Muitas vezes a gente fala de expandir a consciência imaginando que é só coisas bonitas, e é por isso que é um processo que a gente precisa estar muito ancorado, né, no aqui e agora, precisa criar raízes profundas. A gente fala muito, né, a respeito do mito de Chiron, né, do curador ferido. Chiron estava acostumado a curar as pessoas, mas ele não conseguia curar a si mesmo. Ele encontra a cura para si mesmo ajudando outras pessoas a se curarem. Quando a gente fala a respeito de sofrimento, esse é o processo de empatia, da gente se recordar de que todas as pessoas sofrem. Nós queremos, né, ficar num lugar onde as coisas não mudem, onde não exista sofrimento, mas isso é impossível. E aí a terapia do Rebirth, ela é essa possibilidade, né, de a gente expandir a consciência e expandir além esse sofrimento. Então a terapia do Rebirth é um lugar aonde, sem o uso de nenhuma substância, e tudo através de uma respiração conectada, né, que é uma respiração circular, tomar contato com diferentes materiais. O que cada um vai viver, nós não sabemos, não temos controle sobre isso. A gente vai viver aquilo que a gente precisa viver. Quando a gente vai participar desse processo, a gente possa se esvaziar de expectativas, de objetivos, simplesmente permitir de que o nosso sábio interior nos guie por aquilo que a gente precisa viver por aquele momento. E isso pode ser através, assim, pessoas que usam, né, por exemplo, da ayahuasca, ou usam, né, dos chamados cogumelos mágicos, usam de determinadas substâncias com a finalidade de ser um psiconauta, de expandir a consciência, investigar. É o mesmo processo, né? A gente não sabe para onde a gente vai, mas a gente sabe que vai chegar em algum lugar. E é abraçar, né, a sua luz e sombra do que vier. A própria técnica do Rebirth, um renascimento de técnicas ancestrais, somente dos yogi, da filosofia indiana. No yoga, né, tem uma respiração que eles chamam de respiração bástrica, ou respiração do fogo, que consiste numa hiperventilação. O que o Stanislav Grof fez foi de ele associar luzes, música e determinados tipos de música com a respiração. Então, a respiração, a técnica da respiração holotrópica, ela costuma ser assim, né? Ela é uma técnica de hiperventilação. Ela é semelhante também muito à respiração do parto. Tanto que é muito comum, muitas mulheres relatam, às vezes, experiências, né, orgásticas, ou também de acessar alguma coisa, de expandir a consciência durante o momento do parto natural, de quando elas estão fazendo aquela respiração do parto. Daí também vem mais esse nome, né? Respiração do renascimento. Consiste assim.
Geralmente a gente faz pela boca porque é mais rápido para a entrada, né, de oxigênio, com uma saída, né, rápida também de gás carbônico. Quanto tempo, Rodrigo, essa respiração? Olha, ela é muito relativa, geralmente em torno de meia hora. Então, assim, o processo todo de uma terapia de rebirthing, ela varia, né, aí uma sessão de 1h30 a 3 horas. Geralmente 1h30, 2 horas se ela for individual e 3 horas se ela for em grupo. Por quê? Primeiro você explica, né, o que é o rebirthing, você explica a respeito da cartografia de consciência, a respeito das 4 fases das matrizes perinatais que o Stanislav Grof propôs dentro da teoria dele de cartografia de consciência. A técnica que eu trabalho, eu faço uso de 2 técnicas de respiração, que eu já vou falar sobre isso, e uso as músicas, né, baseado das matrizes perinatais do Grof. Então tem essa parte inicial de você explicar a respeito o que é transpessoal, o que são estados ampliados de consciência, o que são as matrizes, o que são os coex, que são um condensado de complexos, de emoções, de o que é arquétipo, o que é símbolo. Então você explica tudo isso para as pessoas antes de uma sessão de rebirthing, você ensina as pessoas como respirar. Algumas pessoas às vezes relatam experiências de quase morte, outras pessoas relatam experiências cósmicas, outras pessoas a respeito de supostas vidas passadas. Então, assim, você pode viver diferentes estados, você pode viver aí vidas passadas, você pode reviver o momento do seu parto. Só que eu não posso dizer para onde a pessoa vai, nem se a pessoa vai viver alguma coisa, porque também depende de ela se dedicar ao processo de respiração. E é por isso que o ideal é que a pessoa participe de várias sessões. Inclusive o Leonard Orr, que é um psicólogo que chegou na terapia do renascimento aí para falar de outra técnica. A técnica dele, ele chamou de respiração circular. Ele chegou por um acaso nessa técnica no momento onde ele estava pensando em suicídio, e num determinado momento ele estava na banheira quente e ele começou a respirar, e aí ele começou a respirar de uma forma conectada e circular, intuitiva, e aí ele começou a experienciar o momento do próprio parto dele. Conscientemente, né? Conscientemente. Ele reviveu o próprio parto dele, ele estava na água, e ele se sentiu dentro do útero. Então, o renascimento é legal porque faz com que você faça o renascimento de uma forma natural, respirando, por exemplo, no lugar de campo, em meio à natureza, que a gente chama o elemento terra. Você pode respirar em meio ao fogo, olhando para o fogo. Você pode respirar em dupla, olhando nos olhos um do outro. Você pode respirar na água, numa banheira com água quente, que geralmente vai fazer com que você reviva experiências mais positivas. Então, é muito bom você poder fazer esse renascimento numa banheira, numa piscina aquecida, num ofurô. Ou você pode fazer isso no oceano, no mar. Você pode fazer numa piscina gelada, onde você provavelmente tende a reviver alguma experiência traumática, reviver isso e ressignificar. E o elemento ar você está trabalhando a todo momento, né, que você está fazendo a respiração. Então, acho que essas técnicas elas se complementam, e a técnica do Leonard Orr, ela é mais fácil para as pessoas porque ela é mais fácil de você respirar, que é uma respiração conectada, semelhante à do Mindfulness, que ela é assim, né? E aí você fica bastante tempo respirando assim. O tempo, geralmente, se você for numa sessão de holotrópica, geralmente, aí falando de... Então, assim, imagina, já dei todas as explicações, já falei tudo. Vamos falar só de respiração. De respiração, se for na holotrópica, geralmente, algo em torno de meia hora já é suficiente para a pessoa viver um processo de expansão de consciência. Geralmente, na circular, você precisa de, no mínimo, geralmente 1 hora.